Olá, estamos aqui de novo no terceiro capítulo do Talk Show Maria da Fé Nossa Terra. Assim, encerrando essa temporada e conversamos por assuntos diversos sobre a cultura. E agora eu tenho a honra aí de trazer a entrevistada nossa que vai fechar com chave de ouro, Leila Gonzalez. Leila, por favor, isso aqui é aberto a você. Pode ficar à vontade para se apresentar. Em primeiro lugar, sim, agradecer essa oportunidade de estar aqui, dizer que é uma honra muito grande, principalmente falar da cidade de Maria da Fé, que é uma cidade que eu amo, que mora no meu coração. Me sinto uma mariense, inclusive, e trabalhar com a cultura aqui, eu acho que realmente é uma coisa que nos agrada, nos alegra, E para mim é muito gratificante estar aqui. Gratidão aí pelo convite. A gente que fica muito agradecido, porque se não é você vir aqui, esse projeto ele não continua. Então eu quero agradecer não só você, a todos que vieram, porque vocês são uma contribuição, uma parte viva do nosso projeto. Então a gente só pode continuar esse trabalho com vocês aqui. Muito obrigada. E Leila, você pode falar um pouquinho ainda sobre a sua trajetória, de como você se inseriu aí no meio da cultura? Bom, eu cheguei em Maria da Fé em 2017, certo. E sou terapeuta já desde 2012, então eu cheguei em Maria da Fé como terapeuta. Aqui eu vim por conta do campo de energia da cidade, das montanhas e tudo mais, e sempre vim de uma família onde todo mundo era artista, Minha mãe já cantava, meus filhos cantam, meu tio, então todo mundo já é envolvido na área da cultura, E quando eu cheguei aqui, eu percebi essa oportunidade de juntar terapia com cultura, porque a terapia também a cultura também é terapia, E a terapia também é cultura. Então, através de um violão você cura, através de uma música, de uma dança você cura. Então eu percebi assim a oportunidade de juntar tudo, juntar o campo de Maria da Fé, as montanhas, essa energia que tem na nossa cidade, trazer o olhar terapêutico e trazer a cultura. E foi muito importante, porque aconteceram coisas maravilhosas, Entendi, muito bom. E a gente estava conversando um pouquinho disso, dessas terapias, assim, você queria enumerar, falar um pouquinho como que é elas? Sim, bom, eu gostaria primeiro de falar a respeito dos festivais que eu trouxe. Certo. Que nesses festivais, festival místico e esotérico. Nesse festival a gente trazia um pouquinho de cada terapia para apresentar para o público aquilo que já existe no mercado em termos de modernidade de terapias e juntando junto atividades artísticas e tudo mais para poder trazer essa conexão, Porque quando eu estou alegre, quando eu estou feliz, eu me curo. O que traz a doença é a tristeza, é a solidão, são sentimentos negativos, Então, quando a gente junta a alegria com aquela desequilíbrio da doença, a doença ela vai embora. Não tem lugar para a doença onde tem alegria. Alegria, com certeza. E dentro das terapias que eu realizo, eu trabalho muito com constelação familiar, que a gente ressignifica aquilo que os nossos ancestrais passaram para a gente fazer diferente, Daí, nesse ponto, trazer a cultura é muito importante, A dança circular, que a gente até chama de dança circular sagrada, que inclusive na primeira lei Aldir Blanc eu apresentei o festival online, que foi no meio da pandemia, e eu fiz o festival de dança circular sagrada, para ensinar as pessoas que estavam em casa a trazer movimento da dança com as crianças, com os idosos, Porque é uma coisa assim que traz o movimento. E nesse movimento é como se fosse a onda, as ondas do mar que vêm e voltam, Como se fosse a própria dança do universo, E é comprovado que quando o nosso corpo começa a ficar em repouso, os músculos atrofiam, que nem você diz, a felicidade ela vai indo, porque a pessoa já não está se movendo, não está se expondo a novas situações que vão trazer alegria para ela. Sim. E assim, uma coisa assim, uma experiência que eu tenho, principalmente quando a gente trabalha com idosos, O idoso, ele já passou pelo ciclo da vida, daí muitos deles já estão no ninho vazio, que a gente chama, Os filhos já cresceram, já foram embora e tudo mais, eles se veem dentro de casa sozinhos, se sentem inúteis, não tem mais ninguém, e entram em depressão. Então, nesse lugar é que a gente traz a cultura. Nesse lugar a gente traz uma senhorinha para dançar, ensinar uma música, ensinar a pintar, ensinar a fazer coisas que vai trazer de volta a alegria,
Eu li uma matéria esses dias para trás que diz que o Alzheimer, um dos fatores que mais contribui para o Alzheimer é a solidão nos idosos. Sim, porque o que é Alzheimer? O Alzheimer é você sair de cena. Então, quando você não está dando conta mais da solidão que você está vivendo, não está dando conta mais da tristeza, você sai de cena. Mas como que eu vou sair de cena sem morrer? Criando Alzheimer. Porque o Alzheimer, ele apaga a mente, então a pessoa já não está mais no estado de presença. Pode ver que muitos lembram de tudo que aconteceu no passado, mas não entende nada do que está acontecendo agora. Por quê? Estou saindo de cena. Significa, assim, terapeuticamente falando, eu não estou dando conta. Ela começa a apagar, a confundir os tempos, o presente, isso, a perspectiva para o futuro, porque quando eu acho que o que faz a gente ver ser movido é os sonhos da gente. Sim, isso que você está falando de expectativa, né, dos sonhos, a pessoa que não sonha, a pessoa que não planeja um futuro, ela adoece. Porque assim, a gente tem que ter essa motivação de querer melhorar a vida. Pode ver, a criança não adoece. A criança é aquela que está sempre sonhando. A criança, ela quer, quando eu crescer eu quero ser professora, quando eu crescer eu quero ter um carro. A criança está sempre sonhando. Então isso motiva a criança, né, a ir sempre naquele estado de alegria. Por exemplo, olha, quando a gente pega uma pessoa num estado de depressão muito forte, a gente faz uma meditação, conduz a pessoa para a criança dela, lembrar a infância, para que ela possa voltar à alegria. E Leila, você comentou sobre os festivais e trazendo a nossa entrevista mais para esse assunto, eu gostaria de perguntar para você qual que são, vou começar pelas dificuldades, qual que são as maiores dificuldades dos festivais? Bom, tanto online e sim, vamos falar do físico, né? Porque agora esse online já não é tão obrigatório mais, embora eu sinto assim que a pandemia, ela abriu esse canal também, que hoje o público também gosta do online. Antigamente o público não aceitava muito, né? Até as terapias mesmo, hoje eu faço muito terapia online porque o público já está aberto a isso. Mas construir um festival. Para construir um festival, primeiro é assim, você precisa ter um apoio público, porque senão sozinho você não dá conta. Né? Então, se você tiver um espaço que seja, né, da prefeitura ou que seja de uma escola, de uma igreja, né, um espaço que você possa utilizar já é de bom, né, uma ajuda muito importante. A segunda dificuldade é a organização, né, trazer as pessoas. Então, às vezes você traz pessoas cobrando para elas exporem, né? Às vezes as pessoas não podem, então você tem que estar assim, eu tenho que cobrar um valor que quem vai vir possa pagar, mas essa pessoa vai pagar, mas ela não sabe se vai ter público, então você vai ter que fazer a divulgação. Então, assim, é a organização, é a divulgação. Você tem que garantir, por exemplo, para o expositor que está vindo, porque como que era o meu festival? Meu festival tinha palestras, atividades artísticas, terapeutas, e palestrantes, já falei, e expositores de feirinha mística, né, que eu trazia. Então eu tinha que garantir para essas pessoas que ia ter público. Com certeza, que ela está desprendendo tempo, energia, o pessoal estava vindo de São Paulo, de São Lourenço, né, de grandes centros, acreditando que Maria da Fé ia receber um público suficiente para valer o investimento dela. Então, essa acho que é o maior desafio. Ponto, né? Vou trazer como desafio. Né? Maior desafio. Você garantir que vai ter público. E assim, a minha maior felicidade, que foi no Festival 2018, nós tivemos 2.000 pessoas. E o pessoal que veio, né, para fazer os lanches, para servir a refeição, todo mundo preparou uma quantidade pequena, porque não sabia quantas pessoas viriam, e encheu. Veio muita gente, né? Maria da Fé, assim, abriu os braços realmente e vieram muitas pessoas. E daí o pessoal que trabalhava com comida passaram a madrugada inteira repondo. Fazendo para ter a comida no dia seguinte. Então foi muito legal. Eu tenho amigos até hoje, né? Que assim, formou uma amizade muito grande. Nós formamos uma família. Tem gente que inventou uma barraquinha no festival, que aquilo virou o trabalho dele depois, trabalha com isso até hoje, sabe? Então é muito legal, porque você realmente, você contribui com a cidade também te repõe isso daí, te devolve isso. É um impacto cultural, financeiro. Sim. Olha, na época a gente fez uma avaliação,
de como foi para o comércio da cidade. Todo mundo vendeu super bem, acabou o dinheiro nos bancos, para você ter uma ideia, no caixa eletrônico, não tinha mais dinheiro no caixa eletrônico, porque vieram assim, uma quantidade muito grande de pessoas. E eu acho que Maria da Fé tem esse potencial, sabe? De fazer movimentos grandes, de trazer público grande, né? E o pessoal olha para Maria da Fé com bons olhos. Isso que é legal, sabe? O pessoal que está lá fora quer vir para Maria da Fé. Sim, é uma cidade aconchegante, acolhedora em muitos aspectos. Sim, o clima daqui, né? Então, quando as pessoas chegam, eu falo assim, aqui parece que tem o abraço das montanhas, né? Então, esse aconchego, as pessoas se sentem acolhidas. Pra gente que mora aqui, eu ouvi uma pessoa falando, a gente é comum, a gente olha a montanha e as coisas são verdes, a gente nem vê mais. A praça é o quê? É bonita e tal, mas quem olha aqui chega, nossa, que verde diferente, nossa, essas montanhas, nossa, que praça legal, a gente já tá há um tempo que a gente começa a acostumar com isso. Sim. Então, a Maria da Fé, e a gente tá falando de questões geográficas, isso, fora os outros elementos de Maria da Fé. Sim. Então, é muito importante quem tá aí, que não é daqui, nunca veio em Maria da Fé, tá nos assistindo, faça esse esforço, venha aqui conhecer, esse esforço não, como posso dizer, essa terapia de vir aqui. Essa escolha, boa palavra. Eu tenho um projeto, Fernando, chamado Turismo Terapêutico. Olha. O que é o turismo terapêutico? Inclusive eu falo assim, sai de férias e vem passar uma semana aqui comigo. Nessa semana, você vai passar pelas terapias, você vai visitar os lugares, você vai comer a melhor comida, né, da região, que é a comida mineira, e você vai poder entrar em contato com a sua essência. Porque quando você está no meio da natureza, não tem como você não ir para a sua essência, ir para o seu lugar original, né? Porque todo mundo tem uma memória de casa de vó, de casa de tia, de ir para a praia quando era criança, né? Então todo mundo tem lá na sua essência uma memória de um lugar na natureza. Então quando você vem para Maria da Fé, você acha esse lugar. Rebusca. É como se, né? Eu recebo às vezes de pessoas que falam assim para mim, vem, passa uma semana comigo, depois manda assim, Leila, parece que eu estava na casa de um familiar, parece que eu estava na casa da minha tia, da minha avó. Então, assim, pessoas que eu nunca tinha visto antes. E né? Remete, você falando isso, a gente tem viajado lá para casa da minha tia, e quando eu chego lá, nossa, eu tenho umas lembranças de infância, de pescaria, tudo, que parece que o lugar lá é quente, uma cidade pequena, a gente queima no sol, que é muito branco, mas nossa, é um aconchego, uma lembrança, é uma coisa tão gostosa os dias que a gente passa lá. Sim, agora imagina assim, pessoas que vivem nos grandes centros, né? Então é muito trânsito, é muita poluição, é muita correria, não tem tempo para nada. Daí quando sai, vai para shopping, que é mais cheio de gente, nossa, que é tudo. Então quando você dá uma escapadinha e vem para o interior, e você chega aqui, a alegria, né, de pisar no chão. Tem gente que tem medo, assim, de tirar o sapato, mas a hora que tira o sapato e pisa na terra, pisa na grama, às vezes na água, né, às vezes a gente vai para algum lugar que tem cachoeira e tudo mais, as pessoas falam, nossa, quanto tempo que eu não sinto esse prazer. Olha. Ou eu nunca senti esse prazer na vida. Né? Então a gente tem relatos assim importantes e a coisa assim, o melhor depoimento é a transformação que acontece na vida da pessoa. Então eu falo assim, quando você vem para ficar inserido na natureza, quando você volta para o grande centro, qualquer vasinho de planta que está em cima da sua mesa traz você de volta para cá. Olha que interessante. É uma associação muito boa. É uma associação, E Leila, agora eu queria trazer umas perguntas no aspecto mais geral. Ok. Eu queria perguntar para você a sua opinião do desenvolvimento cultural no Brasil. Olha, eu sinto assim que a gente precisaria ter mais apoio, né? Mas que já tá bom do jeito que tá, porque assim, nós, principalmente que somos agentes culturais pequenos, né, de cidades pequenas, a gente não tinha recurso nenhum, né? Ninguém olhava pra gente, né? E hoje não, hoje pelo menos com essas leis que estão vindo aí de apoio à cultura, a gente está tendo assim a condição de receber uma verba que você vai trocar um equipamento, que você vai comprar um equipamento melhor, vai equipar a sua empresa, vai virar uma empresa, né? Porque às vezes a gente está tão ali no anonimato,
né? O artista brasileiro, principalmente, é aquele que fica capengando, batalhando sozinho, né? Então, essas leis de incentivo, eu acredito que está ajudando bastante. E sabe o que acontece também, que eu vejo? Esses projetos, né, que a gente realiza através dessas leis, ela ajuda as pessoas. Então, traz informações da cidade, traz aquele artista que está lá embutido lá no meio do mato, que é muito bom, mas que ninguém sabe que ele existe, nunca... né? Aquela senhorinha lá que faz um artesanato, que faz um negócio maravilhoso, mas ninguém conhece. A outra que faz um bolo incrível, mas ninguém vai lá. Então, a gente vai lá e traz isso para o público. Então, isso que é gostoso, né? Porque você vai escafunchando, né, os sertões aqui da região e vai trazendo. Isso é maravilhoso. Inclusive, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, lá da primeira lei Aldir Blanc, para você dar uma olhada da primeira e das demais, lá no Facebook da Secretaria de Cultura e Turismo, para você dar uma conferida e ver o que a gente está falando aqui. Inclusive, eu tenho o meu canal, o Festival Alvorecer da Terra, que você vai poder conferir os 3 festivais físicos que eu fiz, 2018, 19 e 20, antes da pandemia, e depois, durante a pandemia, né, ainda em 2020, o Festival Cultural, que daí foi online. E daí já foi pela Lei Aldir Blanc. Olha que beleza. Vou deixar aqui também, vou destacado para vocês irem lá ver o trabalho da Leila. E eu vou deixar também as suas outras redes sociais, tá bom? Sim, agradeço. Vai estar lá para a gente se fortalecer. Sim. E eu gosto muito, sabe, Fernando, eu gosto de juntar as coisas mesmo, né? Então, eu, como sou uma terapeuta que realizo vivências, faço retiros, faço coisas assim que traz o público, eu sempre trago alguma coisa artística. Então sempre vai ter música, sempre vai ter uma pintura, uma arte-terapia, sabe? Porque eu acho que isso é que traz alegria, aquilo que a gente estava falando, né? Como que foi essa experiência com o Fomento Cultural? Quando você escreveu o projeto, quando você ganhou ele, quando você executou? Então, foi assim uma coisa legal, porque eu sinto assim, primeiro eu estava sozinha, né? Estou sozinha aqui, batalhando, tentando, daí vem o incentivo. Nesse incentivo, você tem que parar, escrever um projeto. Nesse projeto que você escreve, você está pensando no outro, né? Você está pensando em trazer as pessoas. Quando você grava, quando você entrevista, tudo, você vai criando uma família, você vai criando, assim, uma egrégora de pessoas que fazem parte daquilo lá. Você nunca mais vai perder essas pessoas de vista. Então, assim, traz, assim, uma união, uma comunhão, né? Tanto com o pessoal do bem público ali, o pessoal da Secretaria de Cultura e Turismo, a própria Prefeitura Municipal e tudo mais, como as pessoas da cidade. Então, assim, agrega. Você falando isso aqui, eu também no Talk Show a gente tem essa sensação. Às vezes a gente vai convidar as pessoas para vir e a gente não tem muito contato, conhece, sabe do trabalho, às vezes ali, né, não tem aquele contato. E quando as pessoas vêm, a gente conversa, toma um café junto. Parece que quando a gente encontra elas de novo na rua, ou em algum projeto, ou ali numa reunião, nossa, parece que muda. A gente vai já dar um abraço, já fala, o que você está fazendo? A gente cria, realmente é uma rede. É um vínculo, né, que a gente cria. E assim, no começo você vai com medo, né? Nossa, eu vou falar com fulano, nossa, será que a pessoa vai me aceitar? Vai dizer sim e tal. E a hora que a pessoa se abre e traz para você assim, o trabalho dela ali, cria um vínculo tão grande que vocês nunca mais, a gente, né, nunca mais desvincula. Sim. Encontro na rua é amigo, é irmão, né? Então isso é muito legal. Olha, é uma coisa que eu achei que não iria experimentar. E assim, eu quero até, uma coisa que passa sempre na minha cabeça, né, trazer a figura, tanto do Aldir Blanc como do Paulo Gustavo, que são os dois artistas que inspiraram essa lei. Infelizmente os dois, né, partiram aí na pandemia, uma coisa triste para o nosso país, mas assim, cada vez que eu recebo que o meu projeto é aprovado, ou que eu participo de alguém que, né, e dessa vez eu não apresentei nenhum projeto, mas estou aqui no seu projeto, para mim, assim, é uma honra. Então eu penso assim, quanto que a gente ainda honra esses dois, né, esses dois artistas que deixaram a sua marca, e quanto que eles nos ajudam, que nem você falou, comprando um equipamento, né, conhecendo pessoas, trazendo coisas importantes para a cidade, graças a essas duas personagens, né, o Aldir Blanc e o Paulo Gustavo. Né? Aqui a gente divulga, né, aparece o apoio que eles deram pra gente,
a motivo de propaganda, né? Mas se eles imaginassem assim a reverberação que está acontecendo, né? É uma forma de realmente não sair de cena, estar presente sempre, né? Então a gente não deve esquecer nunca a figura deles, Sim. O artista que eles foram, né? A importância que eles tiveram para a cultura principalmente. Com certeza, é algo assim que com certeza impacta e vai impactar muitas a vida vidas gente. ainda, muitas vidas, né? E fazer com que muitos artistas anônimos possam se destacar também e chegar lá, né? Porque eles também eram anônimos. Sim. Eles também saíram lá de lugares simples, partiram humildes, de um ponto zero e chegaram, né? Então, assim, vou desejar aí você, né, com o seu projeto, que você também chegue nesse lugar, né? Graças a Deus já está crescendo, já está chegando, né, Fernando? A nós todos, eu desejo esse sucesso também. Gratidão. E agora eu queria perguntar para você se você tem alguma expectativa de projetos futuros. Tenho sim. Eu tenho em mim fazer um projeto, até eu tinha inscrito ele para esse ano, mas devido a problemas particulares eu decidi não entrar no projeto esse ano, mas eu tenho esse projeto de mostrar o quanto que a cultura é terapêutica. Então eu não quero assim desvincular uma coisa da outra, porque eu sou terapeuta nata, mas eu já percebi o quanto que a cultura traz a alegria, traz a felicidade, a vontade de viver, a motivação. Então eu tenho um projeto que é pegar as pessoas, principalmente de classe da baixa renda, né, e trazer eles para um projeto cultural, para que eles possam sentir isso, para que a gente possa desabrochar, principalmente nos jovens, nas senhoras, né, aquelas mulheres tristes, abandonadas, muitas vezes depressivas, trazer eles para um lugar de cura, sem precisar de remédio, porque a cultura é um remédio, né? Então eu tenho esse projeto, e se Deus quiser um dia ainda vou pôr ele no ar. Olha, eu vou torcer por ele, porque se Deus quiser vai dar certo. É de uma relevância muito alta. Se Deus quiser vai dar certo. Leila, você poderia deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez para os agentes culturais, talvez para alguém que queira trilhar esse caminho? Fique à vontade. Bom, eu gostaria de dizer para você que tem um dom, que tem um talento, que tem vontade de fazer alguma coisa, que quando surgir essa oportunidade, né, quando tanto a nível de prefeitura, governo estadual, federal, trazer uma verba para o agente cultural da cidade, você tenha essa confiança em você mesmo e acredite que você é capaz de colocar o seu projeto no ar, que você é capaz de fazer a vida das pessoas se modificarem através da sua ação. Então, assim, nós acreditamos, né, Fernando? Nós estamos aqui porque nós acreditamos. Então, a mensagem que eu deixo para você, artista cultural, que você acredite em você, que você confie. Com certeza, porque é possível, a gente está tendo, a gente é prova disso. Sim. Que a gente está aqui para melhorar, para crescer, para investir naquilo que a gente gosta, fazer a gente ama e que a gente acredita que impacta a vida dos outros. Sim, e é uma coisa assim, dá muito medo, né? A gente escreve um projeto bom, a gente sabe que é bom, que vai ajudar as pessoas, mas a gente tem medo que não aceitem, medo que a gente não vai dar conta e tudo mais. Mas é uma coisa que eu gosto de dizer, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo que vai dar certo, né? Confia. A importância é essa, é entregar um passo de fé. Isso, Leila, eu agradeço você imensamente de estar aqui, de ter disponibilizado esse tempo pra gente. Essa entrevista ia ser online e por destino... Por destino, Maria da Fé me chamou fisicamente. Gente, vamos contar isso porque é importante. Pode. Eu estou morando em outra cidade, né? Eu continuo com o meu ponto aqui, Maria da Fé, mas temporariamente estou em outro local. O Fernando me chamou para entrevista, a gente ia fazer online, mas o destino me chamou, fez com que eu viesse para cá para uma outra coisa e aconteceu essa entrevista fisicamente. Isso é por quê? Porque a nossa conexão é muito boa, porque você que está nos assistindo merece, sabe? E porque você que também é agente cultural que está aí, possa acreditar que tudo é possível. Tudo é possível. Eu acabei chegando aqui ao vivo e a cores com muita alegria, muito prazer, já tomamos um cafezinho maravilhoso, né? Muito bom isso. Eu creio que as coisas se encaixam, eu creio no que Deus faz a gente prosperar, não só também em se encontrar, mas também nos caminhos que a gente escolhe.
Então, ó, é uma coisa fenomenal, sabe? Se você quer experimentar isso, vá atrás, mesmo com medo, como a Leila falou, vá atrás. Porque assim, qualquer artista, se você pegar um artista mais famoso que existe, ele vai dizer para você que antes de subir no palco, ele vai ter o friozinho na barriga. Ele vai dizer para você que antes de sair de casa, ele vai tremer na base. É assim. Então, se você está tremendo na base, vai tremendo. Se você está com, né, acredite. Acredite assim, eu posso sair de dentro do meu quarto com o meu papelzinho escrito, posso entregar lá na Secretaria de Cultura de qualquer cidade que você estiver e eu posso ir para a tela, eu posso estar em qualquer lar brasileiro porque o meu projeto é bom. Então é só acreditar, você tem que acreditar que o seu projeto é bom, porque a hora que você acredita, você abre a possibilidade dele dar certo. Com certeza. Que mensagem, Leila. Ó, Deus te abençoe. Amém. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado mesmo. Gratidão, viu? Que entrevista, viu? E a gente vai encerrar com essa chave de ouro aqui. Muito obrigado por tudo, gratidão. Leila. Gratidão a todos, gratidão, né, à Secretaria de Cultura e Turismo, gratidão aos grandes Aldir Blanc, né, e o Paulo Gustavo aí que trouxeram isso pra gente, essa possibilidade. Tá certo. E essa temporada tá acabando. Mas se tudo der certo, a gente se encontra na quarta. Eu achei que não ia ter segunda quando eu fiz a primeira. Então, a gente tá aí se encontrando na quarta. Tchau pra vocês. Quiser. Eu vou estar lá junto, hein? Com certeza. Muito bom, muito bom.